Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Meu nome é Stephanie Daiane Dickel da Silva e apresentarei um trabalho intitulado Mulheres nos Processos de Produção e Legitimação do Conhecimento, desenvolvido em coautoria com minha colega Shirley Staubon Clay, a quem agradeço pelas importantes contribuições na construção deste estudo. Registro aqui também que, por motivos pessoais, a Shirley não conseguiu se fazer presente neste momento de apresentação. Neste trabalho, partimos da compreensão de que o debate sobre a participação das mulheres nos processos de produção e legitimação do conhecimento científico tem se consolidado nas últimas décadas, como um campo relevante no âmbito dos estudos de gênero, da história social, da educação, embora tenham ocorrido avanços importantes no que diz respeito ao acesso feminino. A esses espaços acadêmicos e científicos ainda persistem algumas lacunas estruturais relacionadas ao reconhecimento e à valorização dessas contribuições. Essas lacunas elas não devem ser entendidas como simples contingências históricas, mas como expressão de condições sociais, políticas e institucionais que, ao longo do tempo, definiram critérios de validação do conhecimento. Diante disso, o estudo busca problematizar de que maneira os processos históricos e institucionais de legitimação do conhecimento contribuíram para a invisibilização das mulheres na ciência, em que medida os debates contemporâneos podem colaborar para essa revisão dessas narrativas. A pesquisa, então, ela teve como objetivo analisar relações entre produções do conhecimento, reconhecimento científico e representatividade feminina, articulando dimensões históricas, epistemológicas e educacionais. Assim, foi buscado a compreensão de que modo essas estruturas sociais, institucionais e simbólicas que organizam o campo científico influenciam os processos de reconhecimento das contribuições femininas na ciência e na história. Para desenvolver essa análise, partimos da compreensão do entendimento de que a produção do conhecimento científico não ocorre em um campo neutro. Ao contrário, ela está profundamente imbricada em relações sociais e estruturas de poder. Nesse sentido, o conceito de gênero, conforme proposto por Scott, constitui uma categoria analítica fundamental, pois permite compreender como essas relações se organizam e se reproduzem historicamente. A autora, ela evidencia que o gênero é elemento constitutivo das relações sociais e, por isso, possibilita problematizar os mecanismos pelos quais determinadas vozes são legitimadas enquanto outras são sistematicamente silenciadas. Essa discussão é aprofundada a partir da epistemologia feminista, especialmente com as contribuições de Sandra Harding, que questiona a pretensa neutralidade da ciência e evidencia seu caráter historicamente situado. Ao propor a noção de objetividade forte, Harding argumenta que a inclusão de diferentes experiências sociais ela não fragiliza a ciência, mas ela amplia a sua capacidade explicativa. Desse modo, o debate sobre objetividade desloca-se para o campo da responsabilidade epistemológica, mostrando que a exclusão de determinados grupos sociais compromete a própria produção de conhecimento. A análise da presença dessas mulheres na ciência, ela exige também considerar os processos históricos da invisibilização. Nesse ponto, um conceito importante é o efeito Matilda, que foi formulado por Margaret Roster, que evidencia o apagamento das contribuições femininas, muitas vezes atribuídas a colegas homens ou desvalorizadas nos registros institucionais. Em diálogo com essa perspectiva, recorro também ao efeito Matthew, proposto por Robert Merton, segundo o qual o reconhecimento científico tende a se concentrar em sujeitos já legitimados, ampliando desigualdades no interior do campo acadêmico. A articulação entre esses dois conceitos ela permite compreender que os processos de legitimação do conhecimento são atravessados por relações de gênero, quanto por dinâmicas de capital simbólico e científico.
A partir disso, torna-se possível compreender que a invisibilização das mulheres na ciência não está relacionada à ausência da participação feminina, mas aos modos pelos quais determinadas trajetórias foram historicamente reconhecidas e registradas. A história da ciência, inclusive, é marcada por contribuições femininas significativas, ainda já na antiguidade. Hipátia de Alexandria destacou-se como filósofa, matemática e astrônoma. Séculos mais tarde, Ada Lovelace antecipou princípios da programação computacional ao desenvolver algoritmos para quais a máquina analítica de Charles. No campo da ciência moderna, Marie Curie consolidou-se como uma das figuras mais emblemáticas, tanto por suas pesquisas sobre radioatividade, quanto por ter sido a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel em áreas distintas. Já no século XX, Rosalind Franklin teve um papel decisivo na identificação da estrutura do DNA, embora esse reconhecimento tenha sido por muito tempo limitado. Esses exemplos eles permitem compreender que a presença feminina na ciência não constitui exceção, tampouco fenômeno recente. O que observamos historicamente são processos de invisibilização e deslegitimação do conhecimento e limitar o reconhecimento dessas trajetórias. Nesse contexto, ou no contexto brasileiro, essa discussão também é fundamental. É possível destacar nomes como Berta Lutz, que se destacou tanto na produção científica quanto na defesa dos direitos das mulheres. Enedina Alves Marques, primeira engenheira negra no Brasil, Enise da Silveira, cuja atuação transformou o campo da psiquiatria ao propor abordagens terapêuticas humanizadas. Essas trajetórias evidenciam que as desigualdades do campo científico não afetam todas as mulheres da mesma forma. Por isso, a pesquisa também dialoga com a perspectiva interseccional que permite compreender a articulação entre gênero, raça, classe nos processos de exclusão desse conhecimento ou do conhecimento. Nesse sentido, a discussão aproxima-se das contribuições de Lélia Gonzalez e também de Gessé de Souza, especialmente quando esse autor evidencia que as desigualdades sociais brasileiras são estruturadas por processos históricos de dominação que produzem hierarquias simbólicas e materiais entre sujeitos. Isso impacta profundamente acessos aos capitais culturais e educacionais e, consequentemente, a inserção de determinados grupos nos espaços de produção do conhecimento, que é citado por Pierre Bourdieu. Além disso, o estudo também considera transformações contemporâneas nas instituições científicas acadêmicas. Nesse aspecto, recorro às contribuições de Dardot e Laval, que analisam a racionalidade neoliberal. Rand, que discute esses efeitos das lógicas do desempenho, produtividade e autoexploração sobre a subjetividade contemporânea. Essas análises elas ajudam a compreender de que maneira a produção do conhecimento está inserida em campos de tensões epistemológicas, políticas e econômicas. A discussão desenvolvida no estudo ela articula-se diretamente com o campo educacional, especialmente no que se refere à construção curricular e à formação de referências sociais. O currículo escolar, enquanto construção histórica e cultural, ele desempenha um papel central na definição dos sujeitos reconhecidos como produtores do conhecimento. Ao privilegiar narrativas predominantemente masculinas e eurocentradas, o currículo contribui historicamente para a produção de lacunas de representatividade, limitando as possibilidades de identificação dos estudantes com diferentes trajetórias científicas e reforçando a naturalização de hierarquias sociais. Essa reflexão ela se sustenta nas contribuições de autores como Michael Apple e Ivor Godson, que demonstram que o currículo não é neutro, ele resulta de processos históricos, de seleção cultural, de disputas em torno da definição de que deve ser reconhecido como reconhecimento legítimo. Dessa forma, então, quando o currículo privilegia determinadas narrativas históricas e científicas, ele também contribui para consolidar referências sociais específicas sobre quem são os sujeitos legitimados da produção do conhecimento. Assim, a menor visibilidade das mulheres nos conteúdos escolares não constitui apenas uma lacuna informativa, mas ela expressa processos históricos mais amplos da seleção e validação cultural. Nessa perspectiva, problematizar o currículo, ele implica então em recorrer ao seu papel da constituição de referências simbólicas que orientam a formação dos sujeitos
Quando essas referências elas são fortemente marcadas por trajetórias masculinas e eurocentradas, reforçam-se processos de exclusão simbólica, que limitam a visibilidade de diferentes sujeitos históricos. Por isso, a revisão curricular ela não deve ser compreendida apenas como simples inclusão de novos conteúdos ou personagens históricos. Trata-se, sobretudo, de problematizar os próprios critérios que orientam a seleção e a organização do conhecimento escolar. A democratização do conhecimento exige a ampliação de referências culturais e científicas presentes na formação escolar, permitindo que diferentes sujeitos históricos sejam reconhecidos como participantes ativos na construção do saber. No âmbito das políticas públicas, o estudo também se destaca a relevância da Lei 14.986 de 2024, que institui a Semana da Valorização de Mulheres que Fizeram História. Essa legislação pode ser compreendida como parte do movimento mais amplo de tensionamento das estruturas simbólicas que historicamente invisibilizaram as contribuições femininas. Mais do que uma iniciativa comemorativa, essa lei ela abre espaço à revisão crítica das narrativas consolidadas na cultura escolar e incentiva práticas pedagógicas voltadas à ampliação do reconhecimento e visibilidade de diferentes sujeitos históricos. Nesse processo, nesse contexto, a escola assume um papel estratégico na ampliação de referências científicas apresentadas aos estudantes que ali estão. A inclusão de trajetórias femininas na história da ciência não se limita à valorização de personagens individuais, mas contribui para ampliar a compreensão acerca da própria natureza de produção científica, evidenciando seu caráter coletivo, histórico e socialmente situado. Essa discussão, então, ela dialoga com a compreensão de que a educação ela não se restringe à transmissão de conteúdos. Conforme Paulo Freire, a leitura de mundo ela precede a leitura da palavra. Isso significa que o processo educativo deve possibilitar aos sujeitos uma compreensão crítica das condições históricas e sociais que estruturam a realidade. Na mesma direção, Saviani ele enfatiza que o acesso ao saber sistematizado constitui dimensão fundamental na formação humana, pois permite que os sujeitos compreendam a realidade que atuem sobre ela de forma consciente. Assim, valorizar as contribuições femininas na ciência e na história, ela ultrapassa a ideia de simples ampliação de conteúdos curriculares. Trata-se de um movimento mais amplo de revisão crítica das narrativas que estruturam a produção e a circulação do conhecimento. Ao reconhecer essas trajetórias femininas historicamente marginalizadas, ampliam-se o horizonte de compreensão acerca da produção científica e cultural, fortalecendo a construção de práticas educativas comprometidas com a pluralidade de sujeitos históricos. Como resultados de discussões centrais desse estudo, foi possível evidenciar que a presença das mulheres nesses processos de produção e legitimação do conhecimento científico constitui uma dimensão fundamental para compreender a própria história da ciência. O que se observa historicamente não é a ausência da participação feminina, mas a existência de mecanismos sociais, institucionais e simbólicos que limitaram o reconhecimento dessas mulheres, dessas contribuições que elas fizeram ao longo da história. Ao problematizar essas dinâmicas, torna-se possível compreender que a produção do conhecimento científico está profundamente vinculada a estruturas sociais que organizam o acesso e a circulação e a legitimação do saber. Desse modo, a valorização das trajetórias femininas na ciência, elas não se restringem à correção de lacunas historiográficas. Ela integra um movimento mais amplo de democratização do conhecimento e ampliação das referências científicas presentes no campo educacional. Ao reconhecer a pluralidade de sujeitos que participam da construção da ciência, fortalece a possibilidade de construir uma educação comprometida com a justiça social, com o reconhecimento da diversidade e com a formação dos sujeitos capazes de compreender criticamente os processos históricos que estruturam a produção do conhecimento. Para concluir essa parte do estudo, reitero que discutir
que as mulheres nos processos de produção e legitimação do conhecimento científico significa também discutir os critérios pelos quais a ciência é reconhecida, ensinada e socialmente valorizada. Trata-se, portanto, de uma reflexão que ultrapassa a recuperação dos nomes historicamente invisibilizados e isso nos conduz à necessidade de construir uma cultura científica mais plural, inclusiva e socialmente referenciada. Eu agradeço, então, a 16ª Jornada Científica pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Agradeço a minha coautora e autora, Cirlei Stahlbom Klein, pelas contribuições ao estudo e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada e até mais. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.